Meus amigos, é com o coração cheio de alegria, cheio de felicidade que estamos chegando aqui nesse momento para trazer a todos os nossos amigos a infalível palavra de Deus. Não a letra, mas a revelação da mesma, o Espírito que dá vida, que transforma situações e que certamente haverá de modificar a vida de muitas pessoas. Eu creio que este programa foi preparado nos céus. Nós vamos hoje tratar de um assunto muito importante. Eu quero dar um tempo maior assim para tratar desse assunto, que acredito que será uma resposta de Deus para milhares de pessoas que estão espalhadas por esse país e que estão até em outros países onde essa fita vai chegar e as pessoas vão participar dessa bênção que Deus vai nos dar. Eu sempre digo o seguinte: quando se vai estudar a palavra de Deus, nós estamos numa reunião executiva com o Senhor, um verdadeiro encontro com Jesus, mas um encontro que poderá ser tão real quanto um encontro físico. Imagine você se um dia desses o Senhor Jesus viesse à sua casa, tivesse assim um encontro pessoal com você e conversasse, falasse coisas, permitisse que você perguntasse a Ele o que é que Ele iria lhe ensinar, o que é que Ele poderia fazer por você. Certamente Ele faria o mesmo que Ele fez no passado, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Se no passado Ele visitou aquele paralítico lá do tanque de Betesda, lá em Jerusalém, e curou aquele homem, se Ele hoje visitar um paralítico, Ele também vai curar esse paralítico. Se no passado Ele permitiu que um leproso viesse até Ele e se prostrasse diante dele, suplicando a cura, e Ele curou o leproso, hoje, se Ele também tiver um encontro com o leproso, ou permitir que um leproso tenha um encontro com Ele, e o leproso suplicar, também Ele irá curar. Assim aconteceu com a mulher adúltera, assim aconteceu com os cegos, assim aconteceu com todo tipo de pessoas. Até um homem endemoniado, fora do juízo, o próprio Senhor Jesus procurou ter um encontro com ele. Foi lá no seu habitat, lá no meio das sepulturas, onde ele tinha decidido passar o resto da sua vida. Jesus chegou ali, expulsou os demônios daquele homem e o transformou. Hoje também. Não só os endemoniados que forem trazidos a Jesus poderão ser libertos, mas aqueles que Jesus também vai se dirigir e vai por Ele próprio expulsar os demônios daquelas pessoas, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Jesus permitisse que você tivesse um encontro com Ele, se Jesus tomasse a iniciativa e fizesse esse encontro, ou permitisse que você tivesse um encontro, o que você tem de necessidade, de problema, o Senhor Jesus supriria. Ora, se a palavra de Deus, ela é Deus, como diz a própria Bíblia. Se nós vamos ter agora um encontro com a palavra viva de Deus, nós podemos nos preparar, porque nesta fita, neste programa, o Senhor Deus pode passar o seu poder, revelar o seu poder, e milagres poderão acontecer em todas as partes. É o que promete a Bíblia Sagrada, é o que garante a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que irá acontecer. Então eu estou aqui como ministro de Deus, eu estou aqui no poder do Espírito Santo, eu estou aqui na autoridade dos céus, e eu quero convidar o Senhor e a senhora a se posicionar diante de Deus, a se colocar nessa reunião executiva, não como espectador, um visitante que veio ver o que é que acontece, não, mas como um participante, como um membro da família divina, uma pessoa cônscia dos seus direitos, das suas prerrogativas, das suas obrigações também, e que vai exercitar a autoridade filho, e olha, os céus vão responder a nossa prece, e vai acontecer muita coisa boa. Bem, hoje nós vamos estudar aqui o Salmo de número 112, os 3 primeiros versículos. Está escrito da seguinte maneira: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Eu acredito que esse estudo vai ser um dos melhores que você já pôde participar. Aqui o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia,
ele começa com a seguinte palavra: louvai ao Senhor. É um mandamento. Se você quer fazer algo que realmente fala e culta diante de Deus, faça isto. Louve ao Senhor, porque é mandamento. Agora, louvar a Deus não é só ficar com as mãos estendidas ou abaixadas, dizendo aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia, falando em línguas estranhas. Também é. Mas nós louvamos a Deus muito mais com a maneira como vivemos, agimos, reagimos, do que com as nossas palavras. Por exemplo, você diz que é um cristão. E os seus vizinhos têm a mesma opinião a seu respeito? Você e a sua esposa, a senhora e o seu esposo, vivem bem? Ou de vez em quando brigam? Um agride o outro com palavras? Ou às vezes até fisicamente? Missionário, isso acontece na nossa vida. Vocês não estão louvando a Deus. Porque os vizinhos que sabem que vocês são de Jesus têm uma péssima reputação a respeito de vocês. Eles dizem o seguinte: bem, se ser de Jesus é como este casal que está aí dizendo que é de Jesus, nós não queremos ser. Porque eles dizem que são de Deus, oram, cantam os hinos da igreja, mas é uma briga tremenda. Então você não está louvando a Deus. Você pode estar louvando a Deus de palavra. Jesus disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você, quando está em crise financeira, o que é que você faz? Abre a Bíblia, crê em Deus, invoca o poder de Deus, ou bate na casa do seu cunhado, do seu sogro, do seu vizinho, do seu amigo, do seu patrão, vai ao banco, pedir um empréstimo? Missionário, mas todo mundo faz. Então você não está louvando a Deus. E aí eu podia passar aqui mais uma hora falando de coisas que as pessoas fazem e que não louvam a Deus. Agora, se o senhor e a senhora viviam em brigas, aceitaram Jesus em vossas vidas, agora os vizinhos estão dizendo, mudaram mesmo. Já não se agridem mais, se respeitam. Realmente há uma mudança. Aquela sua colega que sempre tinha uma história picante para lhe contar, ela veio lhe contar e a senhora disse, não, eu não quero saber mais dessas histórias, desse tipo de histórias, porque eu agora sou de Jesus. Você está metida besta. Tempos passaram e ela viu que você mudou. Realmente Jesus muda. Aquele seu cunhado que já estava lhe evitando, ele tem que prestar atenção, o fulano não vem mais pedir dinheiro. Eu soube que ele está reformando a casa. O que houve com ele? Não, ele agora foi para a igreja tal, se converteu, está servindo a Jesus e já não tem mais necessidades. Esse Jesus é bom. Essa pessoa está louvando a Deus. O doutor encontra com você, mas o que houve? O que é que eu lhe fiz? Nada, doutor, a não ser coisa boa. Mas você não tem mais passado lá no consultório? Eu não tenho mais tratado de você? Eu arranjei outro médico? Eu arranjei, doutor. Foi o Senhor Jesus Cristo. Ele me curou. Brincadeira. Verdade, doutor. Mas aquele seu problema? Pois então não sinto mais nada. Jesus é a verdade. É isso que Deus quer, meu senhor. Ou minha senhora, é isso que Deus está esperando de nós. Como é que nós podemos louvar a Deus se somos as pessoas que só vivemos dependendo da ajuda dos outros? A ajuda que a Bíblia diz. Vão é o socorro do homem. Mas nós, quando estamos com problemas, esquecemos que o socorro de Deus não é vão e procuramos no homem. E depois ficamos, aleluia, aleluia, eu te louvo. Mas louva como? Como é que nós estamos louvando a Deus se nós estamos agindo exatamente fora da Bíblia Sagrada? Missionário, mas hoje, quem é que não precisa pegar dinheiro emprestado? O cristão. A Bíblia diz, em Romanos 13:8, a ninguém devais coisa alguma no seu amor. Missionário, mas isso não fala sobre finanças. Você corre lá para Deuteronômio 28, versículo 12, diz, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Eu creio o seguinte, quando os filhos de Deus passarem verdadeiramente a obedecer a palavra de Deus, esse mundo vai mudar de uma hora para outra.
Porque não basta você, moça, falar de Jesus, se entra um rapaz na sua igreja e você come de olho, parece até que não havia rapaz lá na sua igreja. Ou você, rapaz, ou homem casado, você gosta de pregar, mas passa uma pessoa do sexo oposto, você corre os olhos, todo mundo está vendo. Você não está louvando a Deus? José do Egito louvou a Deus. José do Egito era um homem marcado pelo sofrimento. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. Os irmãos mataram um animal, sujaram sua túnica e disseram para o pai que um animal selvagem havia matado o rapaz. O pai chorou bastante. Ele era um escravo lá no Egito, mas logo Deus começou a usá-lo. E a mulher do faraó, que era o rei do Egito na época, era uma adúltera, olhou para ele e o desejou. E fez com que ele fosse no seu quarto consertar alguma coisa. E ele foi. Quando chegou lá, ela veio e a agarrou. Queria ter um caso com ele. Ele largou a capa na mão dela e saiu correndo sem a capa. E ela pôs-se a gritar: peguem, peguem! Além de adúltera, era mentirosa. Esse homem tentou me agredir, esse homem tentou abusar de mim. Foi colocado na prisão. Mas Deus era a sua justiça. O homem tinha um padrão alto. Deus entrou em ação, houve ali uns eventos. De repente, José do Egito tornou-se primeiro-ministro do Egito, a maior nação do mundo. Olha, é assim que Deus quer que nós o louvemos. É preciso que os filhos de Deus entendam isto. E o Salmo 112 continua dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Homem aqui é no sentido genérico. É homem e mulher, ser humano, pessoa. Então Deus diz: bem-aventurada, feliz é a pessoa que teme a Deus. Nós já temos aprendido que temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter respeito, é obedecer, é praticar a palavra do Senhor. Ele diz que a pessoa que assim faz, ela é bem-aventurada. Seja você uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, ou seja, uma pessoa bem-sucedida. Com aquele cristão que não teme a Deus, que é um hipócrita, aquele que tem duas caras, que conta para todo mundo que Deus é bom, eu não sei porque que não me cura, acho que Deus não cura mais hoje não, se ele curasse, ele tinha me curado, porque eu não faço nada de errado, eu peço a ele, ele não me abençoa, ele não me prospera. Esse cristão nada vai bem para ele, ele é um hipócrita. Ele põe a mão no empreendimento, aquela coisa vai para trás. Ele entra num negócio, ele não é bem recebido. O Senhor Deus diz que os filhos dele se dividem aqui em duas partes, os bem-aventurados e os não bem-aventurados, ou mal-aventurados. Os bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor, eles são benditos, eles são bem-sucedidos. Onde eles colocarem o nome dele, eles colocarem a participação dele, aquilo ali vai para frente. Eles passam no vestibular para a faculdade mais difícil que existe. E a nota deles, 8, 9, 10. Eles abrem um comércio e o comércio prospera. Eles entram no emprego e todo mundo gosta deles. Que tudo que ele faz, ele tem um sítio, uma fazenda, ele planta e a plantação dele produz mais do que a dos outros. Por quê? Porque ele é bem-aventurado, ele é bendito, ele é bem-sucedido. Agora, Deus impõe aqui uma condição, não é só temer, não. Ele diz o seguinte: bem-aventurada é a pessoa que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Vamos conversar sobre isso. Como é que você reage sobre os mandamentos de Deus? Você tem grande prazer? Por exemplo, vamos falar do dízimo. Muitos que estão me assistindo agora nem dizimistas são. Ora, a Bíblia diz que a pessoa que não dá o dízimo a Deus, está escrito aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 8, 9 e 10,
que esta pessoa que não dá o dízimo a Deus torna-se um ladrão de Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Tem gente que quer prosperidade de Deus e nunca vai conseguir, porque rouba a Deus o dízimo, rouba a Deus a oferta alçada, aquela que o pregador diz: quem é que pode dar tanto? Se ele tiver fé para dar, ele dá. Mas tem muita gente que nem dá isto. Resultado, versículo 9 de Malaquias 3 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Versículo 10: trazei todos os dias marcado o tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por vossa causa repreenderei o devorador. Bom, se você não teme a Deus, você não dá o dízimo. Então você não é abençoado. Não, missionário, mas eu dou o dízimo. Mas como é que você dá o dízimo? Com aquela cara fechada? Deus, dou porque eu sou pede, mas eu não creio nisto. Ou dá com grande alegria? A Bíblia diz aqui que bem-aventurada é a pessoa que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Havia dois irmãos. Um chamava-se Caim, o outro chamava-se Abel. Ambos foram ofertar a Deus. O Caim era lavrador, o Abel era pastor de ovelhas. O Abel foi no meio do seu rebanho, escolheu o cordeiro mais lindo que tinha, mais gordinho, sem defeito algum, e chegou diante de Deus e ofereceu com o maior carinho: Pai, se melhor tivesse, melhor lhe ofereceria. Aceite, é de coração. Isso foi o Abel. O Caim era do maligno. Passou a mão na foice, pegou a moita de mato bravo, passou a foice, cortou, chegou e disse: Deus, isso aqui é teu. Ele não tinha muito prazer nos mandamentos de Deus. Resultado: o Abel foi abençoado, foi aceita a sua oferta, e Caim não. Caim foi amaldiçoado, foi recusado a sua oferta. E ele ficou tão irado que matou o próprio irmão. Deus está dizendo o seguinte: não basta só ter os mandamentos, praticar os mandamentos, mas tem que ter grande prazer nos mandamentos do Senhor. Por exemplo, Mateus capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus falou, Marcos 16, versículo 15, o Senhor Jesus nos falou da seguinte maneira: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você tem feito isso? Não, missionário. Pregar é para os pregadores. Pregar o evangelho é para todo cristão. Evangelho significa religião, não. Boas notícias. Aos domingos, no mundo todo, os hospitais abrem as portas para visitação pública. Qualquer pessoa pode entrar no hospital e visitar os doentes. Em certos leitos hospitalares, em certos hospitais, lá naqueles leitos hospitalares, as pessoas estão lá abandonadas, muitas delas. Não vão receber uma visita de um parente nesse domingo. Você podia ir. Eu duvido que você bata em 10 quartos, com licença, boa tarde, está sozinho, estou, posso fazer uma visita? Que os 10 não lhe aceitem. Vamos supor que um não aceite. Eu duvido que desses 9 que permitiram que você entrasse, pelo menos 5 não vão gostar daquilo que você contar a respeito de Jesus que você já aprendeu. Você não precisa ser um doutor em teologia, um pregador, não. O que você sabe, para quem não sabe, é muita coisa. E se você for visitar, pregar, ensinar, tomar a decisão da pessoa, orar com ela, você vai ver que Deus vai lhe usar. Ora,
E nós temos que ir, não com tristeza, mas com muito prazer, com muita alegria. Meu irmão, isso é mandamento. Você só será bem-sucedido quando você tiver muito prazer, muita alegria nos mandamentos do Senhor Deus. Por exemplo, o Senhor diz na Bíblia Sagrada: resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Como é que você resiste ao diabo? Com medo que o diabo possa se irar e acabar com você? Ou com muito prazer? Na maneira como você resiste, reside o sucesso ou não. Diabo, eu estou lhe falando, vai embora. Olha aqui, Satanás. O meu Deus garante que eu tenho poder sobre você. Eu vou anular sua obra agora. Pai, eu vou fazer isso usando o teu poder. Poder de Deus, entra em ação agora, amarra esse mal. Olha que diabo, pega que esse eu vai embora, meu corpo fica curado, e pá, sai da minha propriedade. Você fazendo isso com muita alegria, você está se qualificando para ser aquela pessoa bem-sucedida. Existem aqui 2 quesitos que Deus põe. Primeiro, para você ser feliz, bem-aventurado, bem-sucedido, você tem que ter o quê? Temer ao Senhor. Bem-aventurado é a pessoa que teme ao Senhor. Se você não teme ao Senhor, você não será bem-aventurado. E, segundo quesito que Deus põe, que você tenha grande alegria nos mandamentos do Senhor. E em seus mandamentos, bem-aventurado que teme o Senhor, em seus mandamentos tem grande prazer. Enquanto você não tiver, você não será bem-aventurado. Você está procurando a cura. Você me assiste sempre. Você põe a sua mão com a minha. Por que Deus não me curou? Dá para você responder por que agora? Bem, missionário, eu não tenho temido a Deus. E os que têm temido podem dizer também: eu não tenho tido muito prazer nos mandamentos de Deus. Em todos. Não há um só. Ao contrário, existem pessoas que querem até fechar o ouvido para alguns mandamentos, para ver se fico inocente, para poder praticar o erro. E já que eu era inocente, eu não sabia, né? Porque como é que eu posso ter culpa de uma coisa que eu não sabia se era pecado ou não? Meu irmão, vamos abrir os olhos. Quando a pessoa é bem-sucedida, não somente ela viverá bem, mas até a sua família. Preste atenção nisso. Quando nós somos bem-sucedidos, cumprimos os requisitos da palavra de Deus para sermos bem-sucedidos, ou seja, tememos a Deus e temos grande prazer, não só prosperaremos, desfrutaremos saúde, viveremos bem, como também a nossa família, os nossos descendentes vão ser abençoados. Olha o que diz aqui: a sua descendência será poderosa na terra. Entenda o seguinte: quantas pessoas que os descendentes deles são um verdadeiro fracasso, não são poderosos. Eu creio que não tem uma coisa que mais magoa o coração de um pai e de uma mãe, o coração dos pais, do que ver o seu menino crescer e não assumir a postura de um homem macho. Eu acho que um pai e uma mãe morre de tristeza em saber que o seu filho está sendo homossexual, tentando ser mulher que nunca será, mesmo que opere não será. É verdade, missionário. Ou os pais morrem de desgosto ao saber que a filha está namorando uma menina. Não quer saber de um namorado homem. Eu não pus uma filha no mundo para ser um fracasso desse. Mas por que fazem isso? Porque são fracos. Eles não resistem a esses demônios sujos, imundos, que tentam mudar, não conseguem, mas mudam para pior o comportamento do ser humano. Porque o homem nunca será mulher, a mulher nunca será homem.
Isso é uma aberração. Agora, por que que eles não conseguem? São fracos. Porque os pais não foram bem-sucedidos. Os meus filhos dependem do meu sucesso. O seu filho, a sua filha, depende do seu sucesso. Dê a Deus para Deus. Viva no pecado. Tente enganar a Deus. Anos na frente, realmente eu sou o responsável. Meu irmão, faça uma pesquisa. Vá em todas as penitenciárias do mundo e investigue. Todos os detentos. Quando você cometeu o crime, você era nascido de novo? Não. Não vai encontrar um. Quando você cometeu o crime, os seus pais eram verdadeiramente praticando a palavra? Não tem um caso. Esta é a melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Não há outra, não há. É esta. Mas nós não fazemos isso. Nós não somos bem-sucedidos. Resultado, a nossa descendência é um fracasso. É o rapaz que alguém chega e lhe dá um cigarro de maconha, um pozinho para cheirar ou para injetar na veia, e ele, fraco como bobo, aceita. E acha que é melhor do que todo mundo. Herança nossa. Sabe por que a violência pelo esse mundo afora? Pessoas que não respeitam o outro. Nas grandes cidades já é comum homens encostarem de um lado e urinarem. Senhoras e moças passando, famílias, não dão a mínima. Ele não aguentou? Por que as mulheres também não urinam na vida pública, na via pública? Elas aguentam? Mas por que está vendo isso? A falta de respeito. A criminalidade que aumenta a cada dia. A corrupção. Porque são fracos. E por que são fracos? Porque os seus genitores, os seus antepassados, não foram fiéis a Deus. Resultado, fracasso total e completo. Agora, para aquele que é bem-sucedido, e dois requisitos são dados aqui para ser bem-sucedido: temer ao Senhor, respeitar a Deus, praticar o mandamento e ter grande prazer nos mandamentos de Deus. Rouba o dízimo, não prega o evangelho, não resista ao diabo, não ore pelo seu inimigo, deixe o mandamento de Deus de lado. Você vai ser mal sucedido e você vai ver os seus filhos receberem uma herança pesada. Deus está falando aqui. Se está na Bíblia, é para ser obedecido. Eu podia falar aqui agora meia hora sobre isso tudo aqui, citando outros casos mais. Missionários Soares, é verdade. Mas meu irmão. Agora, quando é que você vai tomar uma posição, tomar vergonha na cara, vai deixar o pecado e vai servir a Deus? Quem é você para se achar tão importante que não precisa de Deus? A palavra continua dizendo: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos, dos justos, dos praticantes da palavra, será abençoada. Se Jesus demorar mais 500 anos para vir, 1000 anos, aqueles que saem de nós, que carregam o nosso sangue em suas veias, serão abençoados. O que mais diz Deus? Bens e riquezas haverá na sua casa. Em muitas casas não tem bens, tem só algumas coisinhas, o mínimo necessário. Riqueza, fartura,
mesa que pode chegar, quem chegar e será convidado. Tem casa que até esperam as visitas irem embora, porque não dá para todo mundo. Hoje é o dia da comida melhor, e ele chegou, nós não podemos participar, dar para ele essa comida melhor. Tem muita gente vivendo assim. O casaco que usa no inverno já usou há 10 anos atrás. A roupa do verão é a mesma que dos anos anteriores. Televisão, coitadinha. Tá tudo ruim. Carrinho é o mais velho. Meu irmão, está fora do padrão bíblico. Esta pessoa não teme a Deus e não tem prazer nos seus mandamentos. Resultado, sua vida é um fracasso. Total, completo e absoluto. Bens e riquezas existem na sua casa. Para aqueles que hoje estão dizendo não existe aqui, só há uma maneira. Cumpra os 2 requisitos. Quais? Primeiro, tema o Senhor Deus. Segundo requisito que a Bíblia diz, que você tema a Deus. Segundo requisito é que você tenha grande prazer nos seus mandamentos. E o que vai acontecer se você fizer isso? A sua justiça permanece para sempre. Vamos supor que Jesus demore 500 anos para voltar. 1000 anos. Quantas gerações já se passaram? Bem, estarão vivos os netos dos netos dos netos dos nossos netos. Os netos dos netos dos netos dos nossos netos serão abençoados. Estará sempre como um memorial eterno diante de Deus. Houve um homem chamado R.R. Soares, que me temeu e tinha grande prazer nos meus mandamentos. Aí, o Joaquim, que daqui a 1000 anos estará vivo, cujo sangue é o mesmo que esteve nas minhas veias. Deus vai abençoar o Joaquim, porque um antepassado dele, que viveu no século 20, foi fiel ao Senhor Deus. Meu irmão, lá no século 30, Deus lembrar-se-á de um homem que no século 20º ou 21º servia-o com integridade de coração. E ele vai abençoar o descendente. Eu posso trabalhar, lutar, conseguir uma riqueza, aplicar bem, e o meu filho não vai ter nada, problema financeiro. O filho dele, meu neto, talvez ainda tenha, bisneto talvez ainda tenha, talvez o bisneto do meu bisneto. Mas aí fizeram besteira, acabou tudo. Mas se eu trabalhar com Deus agora, eu vou adquirir a verdadeira riqueza, a qual ficará para sempre como memorial eterno diante do Senhor Deus. E ele olhará para trás, irá se lembrar da fidelidade de R.R. Soares, da sua fidelidade. E por amor à minha fé, ele dará o mesmo entendimento ao meu filho, ao meu neto, ao bisneto, ao neto do meu neto, ao bisneto do meu bisneto, e por aí afora vai. Por que ele dará? Porque eu fui fiel ao Senhor. O que é que você fará? A palavra de Deus diz o seguinte: louvai ao Senhor. Viva de uma maneira como se a sua vida fosse um perfeito louvor a Deus. Minha senhora, não deixa nenhum homem tê-la na mão, a não ser o seu esposo. Moça, não permita que ninguém deite consigo, a não ser aquele que depois de casado, só depois de casado, aquele que vai casar com você, mas só depois de casado. Se você não se respeitar, ninguém vai lhe respeitar. Meu senhor, não deixe que nenhuma mulher
tenham um mau conceito de você. Não permitam que os seus cunhados, sogro, sogra, vizinhos, amigos, colegas de trabalho tenham vocês assim, de uma maneira assim, em má consideração. É uma pessoa enjoada, é carnal, é mentiroso, pega dinheiro emprestado e não paga. Não, não, não. Faça tudo que todos ao seu redor, todos aqueles com quem você entrar em contato, eles próprios confessem: esta pessoa é um bem-sucedido. Que eles tenham o prazer de lhe procurar. Me ensine o caminho do sucesso. Ore por mim. Deus está dizendo: louvai ao Senhor. Louve ao Senhor Deus. Que a sua vida seja um perfeito louvor. Bem-aventurada, feliz é a pessoa que teme ao Senhor Deus. Aquilo que a Bíblia diz, não, 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 não. Mas o mundo evoluiu, as pessoas evoluíram. Eu não quero saber de mundo, de pessoas. Eu quero saber que Deus disse não, para mim é não. Aquilo que a Bíblia diz sim, sim. Seja você um médico, um engenheiro, um juiz, um lavrador, um sapateiro, vá pregar o Evangelho. É mandamento dele, mas vá com grande prazer. Não é feio você se juntar com outro e ir para uma praça pública, colocar ali uns cartazes e anunciar: venham que nós vamos orar pelos doentes. Poxa, mas eu sou um juiz, eu estou lá no tribunal julgando. Não é nada demais você ir ao sábado ou aos domingos na cadeia e falar para os presos: eu não venho hoje como juiz, não me procurem como juiz, eu venho como servo de Cristo para lhes dar o caminho da verdade. Aquele mesmo que o Senhor condenou a 12, 18, 30 anos de cadeia, o Senhor agora prega para ele: e se eu aceitar Jesus, eu saio da cadeia? Meu filho, isso é outra coisa. Eu estou lhe tirando da cadeia do inferno. Esse milagre ele tem que fazer de acordo com o plano dele. Você tem que nascer de novo. O senhor é um sapateiro, é um pedreiro, mas eu não tenho cultura. Mas existem tantos serventes e pedreiros e idosos que não tiveram cultura, condições de ter cultura, de estudar nos colégios, e que estão lá nos hospitais, nos asilos, mofando, precisando de alguém que lhes dê a palavra. E é mandamento: ide por todo mundo. É no seu mundo. Onde é o seu mundo? É na fábrica que você trabalha, é no colégio que você leciona ou estuda, é no hospital que você está ali internado ou trabalhando, é na sua vizinhança, é onde você vive. Esse é o seu mundo. Ide por todo ele, pregai para todas as pessoas, contai aquilo que você sabe a respeito de Jesus. Então você estará temendo ao Senhor, obedecendo, e ele diz: com muito prazer, com grande prazer. Não sirva a Deus de cara emburrada, porque eu vou no hospital, porque a Bíblia diz, mas em mim mesmo eu não quero. Mas missionário não está em mim. Então ora, diz Deus: eu quero ser mudado. Eu quero conhecer os teus mandamentos. E eu quero ter um prazer enorme nos teus mandamentos. Eu quero ser uma pessoa que eles vão olhar e vão dizer: além de praticante, é uma pessoa feliz naquilo que faz. O que vai acontecer? Você será bem-sucedido. É só você decidir: eu estou nisto. Aquilo vai para frente. O Senhor, que é um fazendeiro, um lavrador, Deus promete que você vai ser bem-sucedido. O Senhor terá condições de dizer à praga: não toque na minha plantação. O Senhor terá condições de mudar o clima. Elias fez isto. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós só podemos fazer. Além de bem-sucedido para si mesmo, a senhora será uma bênção para os seus descendentes. O Pai vai olhar dos céus. O Pai vai pôr a mão. Ele diz:
a sua descendência será poderosa. Quantos pais choram? Minha filha chega em casa a hora que quer, passa dias sem vir para casa. Eu já ouvi mau rumores a respeito do meu filho. Quantos pais estão indo à cadeia visitar os seus filhos? Não era para ser assim. Foram fracos porque os pais não foram bem-sucedidos. Eu não creio que exista um pai que queira que o seu filho seja mal-sucedido. Ao contrário. Eu acredito que todos os pais querem que os seus filhos sejam bem-sucedidos. E Deus está nos dando agora a receita. Filhos poderosos vêm de pais poderosos. Filhos medrosos, covardes, vêm de pais covardes. Salmo 82, versículo 1. Deus está na congregação dos poderosos. Podemos trazer pessoal, para um caso pessoal. Deus está na vida da pessoa poderosa. Deus está na família da pessoa poderosa. A sua descendência será poderosa na terra. A sua justiça ficará para sempre. Eu creio que Deus falou ao seu coração. Eu creio que o Espírito Santo trouxe a você o entendimento necessário. Agora você tem que fazer algo. Agora você tem que tomar uma posição. Eu não posso fazer por você. Eu vou entrar agora em oração. Confesse o seu pecado a Deus. Peça o perdão. Depois que eu entrar em oração diante de Deus, suplicando por sua vida, eu vou orar para Deus curar, libertar. Aí, meu irmão, entra firme para tomar posse da bênção. Mas a partir de hoje, torne-se numa pessoa que realmente teme a Deus e que tem grande prazer nos mandamentos do Senhor. Aqui está a minha mão. Você quer a minha oração? Venha. Coloque a sua mão juntamente com a minha. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos e oremos agora. Em nome de Jesus, o Senhor da glória, e o poder de Deus já está em ação. Oh, aleluia! Nosso Deus e nosso Pai, estamos entrando em Tua presença neste momento. E Pai, eu sei que a Tua palavra falou com milhares de pessoas agora. Veja essa pessoa que está tomando uma decisão e que está dizendo: Deus, eu não tenho temido ao Senhor. Eu não tenho sido um praticante da palavra. E eu temo agora. Meu Deus, veja essa outra pessoa que está dizendo: Deus, eu não tenho tido grande prazer nos teus mandamentos. Eu chego até ocultar a minha fé para algumas pessoas, quando eu deveria estar pregando por todo esse mundo. Oh Espírito de Deus, eu venho diante de Ti agora pedir por essas pessoas que estão orando e que estão dizendo: Deus, agora eu sei porque a minha descendência, os meus filhos, netos são fracos, é porque eu sou fraco espiritualmente.
Senhor, eu sei porque eles são derrotados, é porque eu tenho sido derrotado. Mas assim como essa pessoa está levantando, meu Deus, o seu filho, o seu neto também levantar-se agora. Oh Espírito de Deus, eu agradeço a Ti, porque o Senhor é fiel, o Senhor é um Deus poderoso. Oh meu Deus, veja esse ministro que está clamando perdão agora, e dê a ele este perdão. E agora eu vou usar o poder do nome de Jesus Cristo para amarrar esse mal que está na sua vida, para quebrar essa corrente maligna. E eu vou fazer isso agora, meu irmão. É hora de milagre agora. Eu vou invocar o poder de Deus. Você creia, porque Ele vai passar na sua vida como se fosse uma corrente elétrica, e o mal vai ser desfeito agora. Pai, eu clamo agora, envia o teu poder, o poder que o Senhor alocou ao meu ministério. O poder de Deus entra em ação agora. Entra na vida dessa pessoa e destrua este mal agora. Destrua essa vida de doença, essa vida de enfermidade, esse mal que está assediando essa pessoa e que está querendo entrar no corpo dela. Eu não permito mal, e eu digo fora em nome de Jesus Cristo. Vai embora a doença, vai embora a enfermidade, vai embora a alergia, vai embora a dor de cabeça, vai embora a infecção, inflamação, vai embora corrimento, vai embora AIDS, vai embora câncer, vai embora tuberculose, vai embora defeito físico, vai embora perturbação de cabeça, vai embora espírito maligno. Em nome de Jesus Cristo, eu quebra o seu poder, e eu lhe digo, eu lhe ordeno agora, bate em retirada. Demônio, eu não estou lhe pedindo, demônio, eu estou lhe exigindo, demônio, eu estou falando como autoridade espiritual, eu falo como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu falo no poder do Espírito Santo. Eu fecho a sua boca agora e eu digo: saia dessa pessoa, saia dessa vida, saia agora, em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos agora, aleluia. Oh Espírito de Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo.